Bom dia, família da fé. Graças a Deus, estamos nesse ano falando do amadurecimento e da frutificação. E no encontro da manhã a gente sempre tem tratado sobre o tema amadurecer. E no encontro da noite a gente está falando sobre frutificar. Então convido você a estar sempre conosco nos nossos encontros para receber do Pai tudo quanto Ele tem ministrado no coração do nosso bispo, da nossa denominação para você. Bom, todo mundo está com o celular aí? Levanta a sua mão aí com o seu celular. Quem diria, né? A gente não sabe mais viver sem ele. E ele faz parte da nossa vida. E não sei se vocês acompanharam, a gente tem uma meta esse ano. E por que, Marcos, uma meta? Bom, porque a gente precisa de que você abra o seu celular no nosso aplicativo e você entre na sua foto lá, que provavelmente está sem foto, né? E é justamente sobre isso que a gente quer conversar com você antes de pregar a palavra de Deus. O ano de 2026 será o ano para a gente amadurecer e frutificar e trilhar um novo caminho. Qual é o caminho, Marcos? O caminho do discipulado, né? A gente já falou 2025, estamos falando 2026, e para que a gente tenha, né, esse acompanhamento mais preciso, a gente precisa que você faça o seu recadastramento. E não tem mistério nenhum. Se você clicar aí na sua foto aí, você vai conseguir colocar uma foto, vai conseguir atualizar o seu telefone, porque a maioria das pessoas às vezes trocam de operadora, né, por questão de custos e benefícios, e atualizar o seu e-mail e o seu endereço. Marcos, mas tem tantas outras informações. Se você quiser preencher o restante, tudo bem. E eu quero dizer para você que é altamente seguro. Essa é uma plataforma paga, não é um banco de dados criado pela igreja, é uma plataforma paga, onde eles têm um servidor, né? E nós não somos a única denominação que usamos essa plataforma. E por isso que eu quero dizer para você, é altamente seguro as informações que você colocará lá para a gente. Por que, Marcos? Para que isso? Bom, como eu disse para você, a nossa igreja, a nossa denominação está trilhando novos alvos. E daqui para frente a gente vai falar com você sobre discipulado na sua casa, que é justamente os grupos em casas. Você talvez conheça ele como pequeno grupo, talvez como célula, talvez como, sei lá, né? Um grupo de relacionamento, não importa como você o conheça, mas a gente quer mapear a nossa igreja, e muitas coisas vão estar acontecendo já nesse primeiro semestre para esse mapeamento, para que a gente possa começar a dar esse start de abrirmos na sua casa, se você nos permitir, né? E nos der essa liberdade, a gente quer de segunda a sexta, na sua casa, no bairro de Bangu, ou de repente você mora em Uaíba, de repente você mora em Nilópolis, de repente você mora em Santa Cruz, né? A gente quer abrir na sua casa uma unidade de pequeno grupo. E para que isso aconteça, nesse mapeamento, né, que a gente vai fazer, a plataforma já nos dá isso, vai ficar mais fácil a gente direcionar os irmãos para se reunirmos juntos nesses pequenos grupos, né? E daqui para frente a gente vai falar muito sobre isso, sobre como vai funcionar isso. E o primeiro ponto que a gente precisa é que você faça isso, por gentileza, né? Que você entre aí no nosso aplicativo, que você faça a sua atualização. Marcos, estou com alguma dúvida. Lá fora tem um balcão de atendimento chamado recadastramento para te ajudar, tá bom? Então, essa informação é muito relevante
E eu preciso, né, com todo amor e carinho, que você faça isso. E outra coisa que eu queria lembrar a você é que a igreja, graças a Deus, está crescendo. Você pode dizer amém por isso? Nós louvamos o nome do Senhor pelo crescimento online que estamos tendo, pelas coisas que estão acontecendo, mas a gente precisa que você tenha esse número no seu celular, né? É um business da igreja, é o 2401-7711. Por que, Marcos? Porque se de repente você precisa de uma oração, você precisa de um gabinete pastoral, você precisa de um atendimento, você foi hospitalizado, né? Você precisa que alguém ore por você, a igreja está ali online. Pastor Renato, pastor Luiz são os primeiros que vão te atender, e eu, né? E se nós três não te atender, o Irã vai te atender. Todos os dias nós olhamos esse número para que a gente possa dar o feedback a você. Agora, por favor, né? Eu já vi no número assim: oi, olá, bom dia, boa tarde. Oi, pastor Marco, bom dia, boa tarde, boa noite. Por favor, né? É um número que é o help da igreja, né? Eu sei que você gosta muito de mandar lista de transmissão, e tem gente que faz isso com propriedade, né? Mas eu quero pedir encarecidamente a você, né? Quando você usar esse business, você use realmente para uma causa extremamente necessária, uma visita, uma necessidade urgente, porque às vezes eu abro e está lá: oi, bom dia, não, quero te oferecer um produto, não sei. Então, né, a gente hoje tem os grupos como uma forma de conexão. Então fica aí, né, o nosso pedido. Por que isso? Porque é mais fácil você se comunicar com a gente do que a gente se comunicar com você. Por mais que a gente esteja fazendo o recadastramento, não tem como, né? Hoje no recadastramento nós temos 2.700 pessoas. Não sei se esse é o número exato, por isso a gente está fazendo o recadastramento. Mas a gente precisa que você, se tenha uma urgência, né, você possa ter um canal para falar direto com o pastor da igreja, né? Pastor Luiz, que é o pastor de visita, pastor Renato, que é o pastor de atendimento. E eles vão estar com esse número, né, nas mãos, olhando 24 horas para te dar o suporte. É claro que de repente, se for alguma coisa de madrugada, não vai ter como, né? A gente tem, né, que preservar a nossa vida também. Eles vão te dar o atendimento no primeiro horário do dia, né, com mais eficiência para te atender. Tá bom, queridos? E se eles não puderem te atender, temos outros pastores que serão acionados para dar o suporte para você. Então, por favor, anote esse business aí, 2401-7711, né? Ele é um business para você ter um help com a sua igreja, né? Para você pedir a oração. Oração você entra no aplicativo, ok? A oração você vai entrar lá no aplicativo e tem lá um linkzinho, pedido de oração. E nós, os pastores, vamos estar orando e você vai receber um push. O que é isso? No seu celular atualizado você vai receber uma mensagem: acabamos de orar pela sua causa. Então a sua causa já está na mão do Pai. Você pode dizer amém por isso? Qualquer dúvida você fale também com o pastor Renato lá no recadastramento. Ele vai dar qualquer informação para você. Tá bom? Então vamos meditar sobre o amadurecimento, o amadurecer. E hoje eu faço uma pergunta a você. Uma pergunta não, eu diria que uma afirmação: que amadurecer é possível. Não é impossível. A gente está vendo ao longo da história da igreja, e a gente vê isso com muita tristeza, porque a igreja do Senhor Jesus, ela já está há mais de 2.000 anos aqui na terra. Então, desde os apóstolos, desde os discípulos, nós éramos para estar numa ascensão assim assustadora. Quando a gente começa vendo
o início da caminhada da igreja, depois do derramar do Espírito Santo, o apóstolo Pedro inicia, dando aquele discurso maravilhoso, está lá no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, e ele fala para que o povo se arrependesse, se convertesse, confessasse os seus pecados e fossem salvos pela obra consumada da cruz, e através da salvação em Jesus, eles estariam agora salvos, estariam plantados no reino de Deus e seriam a igreja. Não tinha denominação, não tinha Nova Vida, não tinha Assembleia, não tinha Batista, não tinha Universal. Tudo isso é denominação, tá, gente? Não tinha nada disso. Tinha a igreja. Eram chamados o do caminho, eram chamados cristãos, os perseguidos, tinha lá vários nomes. Mas eles tinham uma consciência do seu papel. Eles sabiam o que eles haviam recebido de Jesus. The Chosen, Todo mundo já viu pelo menos um capítulo do The Chosen? Amém? Pois é bom você assistir. 3 anos de treinamento. E agora esses homens, 11 deles, e um que foi recebido depois do mover do Espírito Santo para ocupar o lugar de Judas, saem para pregar o Evangelho. E a igreja chegou até você. Você pode dizer amém por isso? Quando a gente olha para trás e a gente vai no início da igreja, a gente vê que 3 anos foi suficiente para esses homens e mulheres, desculpa mulheres, não incluí vocês, elas estavam lá, elas fazem parte da história do cristianismo, elas estavam presentes na ressurreição de Jesus. Aliás, foram elas que tiveram a coragem de ir ao túmulo e falar com os guardas. E a Bíblia diz que com 11 tinha mais 120 no total, quando essa igreja foi formada, entre homens e mulheres. E eles tinham total clareza de tudo que Jesus ensinou em 3 anos. Diga comigo, 3 anos. Caramba, 3 anos. E eles não ficaram preocupados com mais nada. Em 3 anos eles sabiam que eles eram agora salvos, eternos, faziam parte do reino de Deus, tinham uma missão. Qual era a missão? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, então todos aqueles que criam eram o quê? Batizados nas águas, batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E rapidamente esses que foram convertidos exerceriam os sinais, os milagres e tudo que Deus os equipou, nos equipou para realizar como igreja. Mas o tempo passou, a igreja de perseguida passou a ser a igreja associada ao Estado. Quem conhece a história sabe disso, E aí depois da perseguição a igreja ficou acomodada, começou a curtir a vida. Ô Constantino, sua mãe aceitou Jesus, mamãe aceitou Jesus, tudo que a mamãe me pede eu faço. E aí o que ele fez? A religião do Estado é o cristianismo.
E aí o cristianismo começou a se envolver com o Estado. O cristianismo começou a perder o seu objetivo central. O cristianismo começou a ter tudo que você vai, e aí tem tantas outras coisas, né? E com isso, o amadurecimento foi se esvaindo. O frutificar, que é o processo do amadurecimento, eu amadureço. Uma fruta amadurecida, o que é que você tem que fazer com ela? Vou repetir a pergunta. Uma fruta madura, o que é que você tem que fazer com ela? Comer. Se não come, o que é que ela acontece com ela? Estraga. É a frutificação. 3 anos você e eu estamos maduros, estamos prontos, para quê? Para frutificar, porque se eu não frutifico, eu vou estragar, e aí o que aconteceu? Você vai nas histórias e começa a ver os intelectuais da pós-cristianismo, pós-Novo Testamento, filosofando. Não, a ceia é para ser comida o pão? É para beber o cálice? Não, o cálice bebe primeiro? Ou o pão come primeiro? Não, a gente só come o pão, o povo... Não, a gente come o pão e o cálice. O povo só come o pão. Não, a Bíblia é para ser explicada? Não, a Bíblia não tem que ser explicada, ela tem que ser falada para o povo em latim. Ué, mas qual é o idioma do povo? Não é latim. E aí a igreja foi perdendo o seu objetivo, foi perdendo a sua origem, foi perdendo o seu destino, foi deixando de amadurecer. Para você ter uma ideia, o que você e eu temos hoje, não mais em papel, mas na tecnologia, foi depois da imprensa ser lançada, porque até então havia um enclausuramento da verdade. As pessoas só faziam aquilo que era dita da plataforma, elas não tinham acesso à informação, porque a informação liberta. Você pode dizer amém? Em todos os aspectos, a informação liberta. E a informação da verdade, que é Jesus, é libertadora. É libertadora. Agora, amadurecer é possível? É possível. Hoje, mais ainda. Agora veja bem, a gente vive num mundo tecnológico, onde as informações são real time, full time. Eu disse para você, eu não sei nem mais quanto grupo de WhatsApp eu tenho que estar escrito nele. Muitos eu silenciei. E fiquei com os prioritários. Porque senão eu não tenho mais tempo para aquilo que é necessário. Talvez você, como eu, e eu também não estou me eximindo não, já se distraiu no Facebook. Você entra no Face ou no Instagram, aí você entra, aí daqui a pouco o dedinho vai para lá, né? Ah, isso aqui, vai para lá. Aí você vai ver o seu consumo lá no seu celular. Você já viu? Já ficou assustado? Eu teve um dia que eu fiquei assustado com a quantidade de horas. Ah, mas foi 1 hora. Gente, 1 hora é muita coisa. 1 hora é muita coisa. Imagine você que tem gente que fica o dia todo. Você fala com a pessoa, daqui a pouco ela dá um joinha. Caiu nem na nuvem, já dá o joinha na hora. Tudo bem, dependendo do assunto, dependendo do grupo, beleza. Mas você vê que tem gente que ela tá na mídia. Só que a pergunta que não quer calar é: qual o amadurecimento que isso me traz como cristão? Isso é relevante? O que isso vai acrescentar à minha vida profissional ou à minha vida espiritual?
As 24 horas do dia que os discípulos tinham é a mesma que você tem hoje. E olha, tem uma novidade para você. Não tem 30 horas. Elas continuarão sendo 24. Que teoricamente, depois da indústria, da revolução industrial, são 8 para você dormir, 8 para você trabalhar e 8 para você curtir. Essa conta não fecha, né? Mas seria mais ou menos isso. Você precisa amadurecer. É possível? É possível. Alcançar um amadurecimento espiritual pode ser um desafio na nossa realidade atual. É um grande desafio. Passar da forma imatura de pensar e de agir para a forma madura. Em outras palavras, é trocar a mentalidade carnal para a mentalidade do céu. Porque você e eu hoje, ao aceitarmos Jesus, a gente faz parte do reino de Deus na terra, até esse reino se tornar totalizado com a volta de Jesus. A igreja tem essa missão. A missão da igreja é então a gente ser aqueles que estamos seguindo a Jesus, falando que Ele é o caminho, João 14, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. 2 Coríntios 5, 17, se não me falha a memória, diz que você agora como nova criatura, o seu e o meu papel é transformarmos aqueles que estão próximos de nós em novas criaturas, mostrando para eles que em Cristo tudo se faz novo. Essa é a nossa missão. E aí você vê os apóstolos, você vê lá no início essa igreja tendo essa consciência. Quando você vai a Atos 2, 42 em diante, a gente vê Jesus inspirando os apóstolos para dizer, eles estavam juntos todos os dias e tinham tudo em comum, traziam tudo na presença dos apóstolos. Havia graça, havia unção, e o evangelho era pregado a toda criatura conhecida, independente do status social. Marcos já falou do evangelho. O evangelho está dentro do contexto de toda a mensagem do reino de Deus. Romanos capítulo 1, a partir do versículo 13, diz que o evangelho é o poder de Deus para transformar esse mundo que está em caos. E gente, não tem jeito. Quem vai transformar o mundo não é um partido político, não é uma ideologia. Quem veio e tem a missão e já transformou o mundo foi Jesus. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Só que o mundo não sabe disso. E quem tem a missão? Maduros para informar isso ao mundo. E mundo aqui não é continente. Mundo aqui é o sistema que você e eu conhecemos. Quem vai informar isso ao mundo? Você e eu, com a mensagem salvadora de Jesus. Essa é a missão. Por isso que amadurecer é possível. Às vezes a gente fica pensando assim, eu vou ser um super crente. Não, gente. Você vai continuar sendo o que você é. Você vai continuar trabalhando, você vai continuar. Mas o teu foco principal, o meu foco principal não é ganhar dinheiro. O meu foco principal não é cuidar da minha esposa e dos meus filhos. Peraí, Marcos, não entendi.
Se você for a Efésios, você vai ver que o casamento, ele tem uma função. Qual a função do casamento? Mostrar o que Cristo é com a igreja. Aí a gente casa e prioriza o quê? O outro. Não entendi, Marcos. Vou abandonar a minha esposa, vou abandonar o meu marido? Não. Mas Paulo diz que aquele que está casado, que não pense como se tivesse, porque o casamento nada mais é do que Mateus 25, bodas do Cordeiro. Casamento nada mais é do que a conexão do Cristo com a sua noiva, que é a igreja. E aí Paulo pega um simbolismo: você, Alex e Amanda, eu e Ivone, Renato e Arlene. E aí, como Cristo ama a igreja, eu preciso amar a Ivone. E como a igreja obedece a Cristo, a Ivone precisa e deve se submeter a mim. Mas a nossa humanidade nos leva a priorizar coisas. O tempo que vivemos, que é ínfimo, quando na verdade tudo que o rei trouxe em The Chosen é para que você entenda agora que a gente tem uma missão: salvar esse mundo. O mundo está bom, gente? Vou perguntar de novo: o mundo está bom? Claro que não. O mundo jaz maligno. O Deus desse século, é o que diz a Bíblia, fez o quê? Cegou o entendimento. Por isso que você enxerga o que eles não estão enxergando. Por isso que você vê o que eles não estão vendo. Por quê? Porque da sua vista e da minha vista saiu as escamas. Você está entendendo a nossa responsabilidade e a nossa missão, gente? E aí eles estavam juntos em casas, não havia templos, sendo perseguidos, sendo pressionados, mas não desanimados. Essa canção que a gente canta é a realidade do início do cristianismo. Perplexos, mas não desesperados, estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Consciência da sua nova identidade. Nação santa, a primeira de Pedro, acho que é capítulo 2 ou 5 ali, por ali. Somos a igreja, estamos de pé. Tudo que você e eu estamos vivendo, eles viviam. Crises, sim. Ausência de dinheiro, sim. Perda de emprego, sim. Se tornar um seguidor do caminho era se tornar averso ao Estado. E aí essa pessoa perdia, talvez, todas as regalias que o Estado a dava. Mas eles tinham uma certeza: aonde eles estavam e o que eles faziam. Amadurecer é possível? É possível. Com certeza é. Agora a gente precisa mudar de fase. Sabe o videogame que você deu ao seu filho? Ele fica lá, né? Perdi de novo, papai. Perdi de novo, mamãe. Ah, que chato. Me ajuda a sair desse negócio aqui. Aí você às vezes vai lá e ajuda, né? Mudar de fase. Dá um upgrade.
Porque senão, gente, a gente não avança. A gente não vai cumprir a nossa missão, o nosso propósito. Quanto mais uma pessoa cresce e amadurece, mais ela depende de Deus. O mundo que a gente vive, ele vai sempre apontar para você. Você é bom, você faz, você é isso, você fala não sei quantos idiomas, você agora é pós, é mestrado, é doutorado. O reino de Deus, importa que ele cresça e que eu diminua. Então eu sou só parte do corpo, estou só envolvido no corpo. A glória de quem, gente? Do cabeça, que é Jesus. Quanto mais eu cresço, mais eu amadureço, mais eu dependo dele, mais eu reconheço que sem ele eu nada posso fazer. Eu vou depender menos de homens e mais dele. Então, o amadurecer está ligado a uma intimidade, a um nível de relacionamento que você e eu precisamos ter com o Pai. Na sua agenda, como é que está seu tempo com o Pai? Nesse mundo tão agitado, como está o tempo com o Pai? E pastor, já levanto, já tem uma televisão lá na minha cozinha, já ligo logo, e aí começa: morreram 120 pessoas no Rio de Janeiro, em São Paulo caiu um temporal. Eu já começo o dia assim, pastor. Pois é. Quem foi o primeiro da sua agenda? O Pai? Ou você, a sua curiosidade de informação, que aliás isso não é nem informação, né? Você já reparou, eu já disse isso aqui, mas vou repetir, que tudo que a gente ouve está atrelado a medo, insegurança, fome, miséria, terror. Se você nunca percebeu isso, perceba. Muda o canal, é as mesmas informações, é o mesmo protocolo. Por quê? Porque o mundo, o sistema jaz no maligno e ele quer induzir-nos a vivermos nessa codependência, nesse medo, nessa insegurança. Mas a gente precisa ter internalizado que nós, mesmo sendo perseguidos, mesmo não tendo a força do nosso braço, a gente tem aquele: diga ao fraco, eu sou forte através de você. Agora, para que isso aconteça, eu preciso ter intimidade. Eu conheço a Ivone, eu conheço o CPF dela, eu sei a data de nascimento dela. A senha da sua conta eu não sei, você nunca me deu. A senha da conta ela nunca me deu, mas tudo bem. Mas por que, gente? Eu tenho um relacionamento com ela. Eu sei que ela não toma café. Nunca ofereça café a ela. Eu ofereci um bom tempo. E ela falava: não tomo café. Falei: agora eu aprendi. Ela não toma café. E eu amo café. Isso é intimidade. A gente precisa ter essa intimidade. Os discípulos tinham essa intimidade.
Ah, mas eles andaram com Jesus e você não tem Jesus dentro de você, não anda com Ele 24 horas por dia. Se você recebeu Jesus como Senhor e Salvador, você já fez isso aqui nessa congregação, levanta sua mão aí bem alto, se você já recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador. A Bíblia diz que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão dentro de nós, os filhos recriados pela obra consumada da cruz. Então, o que você precisa fazer? Ativar isso aí. Está dentro de você. Sabe a bicicleta que você não anda? Um dia desse eu peguei a bicicleta, fui lavar a minha bicicleta e a da Ivone. Falei, caramba, tem um tempão que eu não ando de bicicleta. Será que eu ainda sei andar nesse negócio? E aí montei no negócio, falei assim, vou cair. Que nada, gente, não esqueci não. Claro que não tem ainda o molejo, né? Mas dá para pedalar. Você só precisa ativar. E como eu vou ativar? Diante das circunstâncias da vida. Moisés, aqui está o mar. Senhor, Faraó está ali. Faraó tipifica quem, gente? O diabo e seus capetinhas, né? Os demônios. Está vindo ali. Diante de mim está o mar, Senhor. O que eu faço, Senhor? O Senhor tirou a gente lá das garras do capetinha, lá do demônio, lá para deixar a gente morrer aqui na água. Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo. Mas, Senhor, marcha como? É o mar. É mesmo, é o mar. O que eu já te ensinei, Moisés? Ah, Senhor. O que tem na sua mão? Ah, Senhor, a vara. Pois é, o que aconteceu lá no nosso primeiro encontro, diante da sarça? Que você, como pastor, estava com a vara. Mas, pastor Marcos, hoje eu não tenho a vara. Querido, você tem a boca. Muito mais poderosa do que uma vara. A Bíblia diz, abra a tua boca e tá encherei. A sua boca é um instrumento profético para trazer o céu para a terra. Agora, se eu fico com medo, com insegurança, eu não profetizo. Eu não profetizando, eu não vou realizar. E quando Moisés pegou a vara e abriu a boca e falou, mar, abra-se. A vara foi só um instrumento. A ação de Deus é que fluiu para que o mar se abrisse. Essa unção está dentro de você. Aí crente fica pedindo, não, vai lá na minha casa, tem isso, tem aquilo. Querido, desculpa, eu nunca pedi nenhum pastor para ir na minha casa. Nunca pedi. Não é arrogância não, tá, gente? Mas eu entendi quando eu aceitei Jesus quem eu sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. E a Bíblia diz que eu sou filho. Eu sou filho. Você pode abrir a sua boca e dizer isso bem alto aí para o mundo espiritual ouvir? Você é filho. Você já viu um filho pedir ao pai alguma coisa e o pai negar, gente? Eu não. Agora você tem que ser um filho que saiba dos teus direitos. Lembra do filho pródigo? Tinha o filho que ficou e o filho que foi. Os dois tudo errado. O que foi, meteu o pé na jaca. O que ficou é você e eu. Não sabia o que ele era, não sabia do seu valor, não sabia da sua herança, não sabia que tudo que o pai tinha é dele, a ponto de o pai falar, meu filho, que isso que você está dizendo?
Seu irmão não tem mais nada aqui, porque na herança judaica ele havia recebido o que ele nem tinha de direito, porque ele só receberia a herança com a morte do pai, mas o pai foi tão bom que deu a herança para ele em vida, e ele foi lá, o pródigo, tá? Gastou, se envolveu com toda a ilusão da vida. E o que estava em casa, quando viu o pródigo voltando e o pai dizendo: vem cá, toma um banho, toma um anel, vamos matar o novilho cevado, ele ficou irado. Gente, ausência de conhecimento, de amadurecimento. Ficou irado porque viu o pai matando o novilho cevado, e ele chega para o pai: pai, ué, não estou entendendo. Tudo que eu tenho é teu. Você pode erguer as suas mãos e falar isso bem alto para sua mente entender? Tudo que o pai tem é meu. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Tem enfermo lá na tua casa? É você. Impõe as mãos. Ah, mas essa missão não é do pastor? Não, é da igreja. Tem um demônio lá se manifestando lá. A Bíblia diz que nós somos luz. Chegou a luz, as trevas dissipam. Então você chegou, você vai falar em nome de Jesus: sai agora, demônio, sai agora todo espírito perturbador. Ah, Marco, mas isso não está acontecendo. Bom, se não está acontecendo, você precisa fazer um checklist em você, porque Deus não mente. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Marcos, e qual é o checklist que eu tenho que fazer em mim? No amadurecimento, é você olhar para si. Examine-se o homem a si mesmo. Não é examinar a esposa, é examinar a si. No mundo espiritual existe uma coisa chamada legalidade. Legalidade. E eu posso, mesmo como crente, estar dando legalidade ao inferno de bloquear aquilo que é meu, daquilo que tenho direito. E eu posso estar dando essa legalidade através do quê? De uma obra da carne. Lascívia, prostituição, glutonaria, pornografia, maledicência, fofoca e tantas outras coisas. E aí eu estou abrindo uma porta para quem? Para o inferno bloquear aquilo que é meu. Lembra o que diz Malaquias? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa. Por vossa causa repreenderei o devorador. Ali é uma das portas. O gafanhoto, cortador, migrador, destruidor. Tem gafanhoto. Gafanhoto ali é demônio, para bloquear coisas na vida das pessoas. Ah, Marcos, isso é ser radical demais. Desculpa, gente, para mim o evangelho é radical. O evangelho é libertador, é transformador. E para que eu viva essa realidade, minha gente, juntos nós precisamos sair do nível
iniciante, básico e avançar para o nível master. E o que Deus espera de mim e de você nesse processo? Simples. Deus nos chamou para uma vida de constante evolução. Quem você era há um ano atrás como cristão aqui nessa igreja? Desculpa, você não pode ser a mesma pessoa, com as mesmas atitudes, com os mesmos mimimis, com as mesmas crises, porque se você é um ser pensante, você é um ser que tem o próprio Trino Deus habitando dentro de você, você precisa e está evoluindo, crescendo na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Para quê? Para que você ajude outros que estão chegando e precisarão crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Você está entendendo? Diga amém. Ele te chamou, Ele me chamou para a gente crescer, progredir e prosperar. Existe um paralelismo aqui entre todos. E sim, isso faz parte de uma mudança. E isso não é automático, gente. É uma escolha. Diga comigo, é uma escolha. E essa escolha é sua. Você pode continuar escolhendo, de manhã já começar a depositar o medo, a insegurança, a violência, tudo dentro de você. Ou você pode escolher iniciar o dia e levantar as suas mãos e declarar: bom é estar te servindo, com compromisso contigo, nada vai me separar do teu amor, Jesus. Bom é estar te servindo, com compromisso contigo, nada vai me separar do teu amor, Jesus. E aí você começa o dia rendendo graças a Ele, dizendo para Ele: te agradeço, Senhor, com meu coração, levanto minhas mãos, te exalto, Senhor. Eu deitei nessa cama e hoje agora estou de pé, mais um dia. Esse é o dia que o Senhor Deus fez, me regozijo e me alegro nele. Esse é o dia que o Senhor Deus fez, nele eu me alegrarei. E aí você se coloca diante do Senhor e diz: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, rendido estou ao teu dispor, aonde tu quiseres me enviar, me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. Cantamos essa música há tanto tempo, nos anos 80, 90, mas ela precisa fazer parte do meu dia a dia. Eis-me aqui, rendido estou ao teu dispor, para onde tu quiseres. Mas Marcos, eu inicio o dia, eu tenho que levar meu filho para a escola, eu tenho que ir para o trabalho, eu tenho que... Legal, mas olha só, quem está cuidando da tua agenda? Quem está cuidando da tua agenda? O Pai. Mesmo você indo para a sua escola,
Você disse para ele: eu estou rendido, não estou, pai? Vai aparecer uma mãe e vai dizer para você: ô minha filha, eu não sei o que houve, meu filho está assim, está assado, está assado. Vai aparecer, porque você não está indo para aquela escola somente levar o seu filho, você não está indo para o seu trabalho somente para ganhar dinheiro, você está indo para cumprir uma missão. Aí você está lá, fazendo a unha da cliente, olha lá: ai minha filha, ô vida, ó céu. Aí você diz: ó o pai aqui me dando já uma oportunidade. É mesmo, minha senhora? O que houve? Não, é isso, aquilo, outro. Não, olha, eu conheço alguém que pode mudar a sua vida, porque ele mudou a minha. É mesmo? Se já pega um gancho, está fazendo a unha, no final ela vai te pagar, e vai te pagar dobrado, porque você está fazendo com capricho, com esmero, porque a Bíblia diz que tudo que eu estiver fazendo no meu trabalho, eu não estou fazendo para o meu patrão, eu estou fazendo para o meu patrão, que é o Pai. Você sabia disso? Mas Marco, meu patrão é um casca grossa. Não, esse não é seu patrão é o Pai. A Bíblia diz que você tem que trabalhar para o Pai. E aí você vai orar e vai falar: Senhor, não estou aguentando mais esse lugar, abre uma nova porta. Mas enquanto você estiver nesse lugar, você não está servindo a homens, a pessoas, você está servindo ao Pai. Ah, mas ela fica no meu pé, Marcos, o que eu faço? Obedeça. Obedecer é melhor do que sacrificar. A obediência é um processo do seu e do meu amadurecimento. Ah, vou faltar, vou meter logo 3 dias. Eu tenho lá um amigo que é médico, vou meter 3 dias. Aí em casa você chega: Senhor, abençoa, paga minhas contas, Senhor, me ajuda, Senhor, está difícil a coisa, Senhor. Aí o Senhor deve estar falando assim para você, né? Está difícil, é? Você precisava fazer isso que você fez? Hã? Você vai na Bíblia, todos os que amadureceram. José não serviu ao faraó, José não serviu ao dono da prisão, Daniel não serviu a Beltesazar, a Ciro. Estou só te dando 2 exemplos, mas tem muito mais. Eles serviam a Deus. Você quer ser abençoado financeiramente? Serve a Deus. Serve a Deus. E entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Ah, mas eu vou dar um jeitinho aqui, Marcos, sou brasileiro. Pois é. Você não é mais brasileiro na essência, você é integrante do reino de Deus. E o reino de Deus é um reino de paz, de justiça, de equidade, de prosperidade, de bênção. Você e eu não estamos mais debaixo de uma constituição humana, nós estamos submissos à constituição do céu. O que Deus espera de mim nesse processo? Deus chamou você e eu para a evolução. Sairmos do nível básico e partirmos para o nível avançado. Entenda, minha gente, o processo
Pastor Renato pregou sobre processo quinta-feira, uma excelente mensagem. Assista e pratique. Não é algo que se alcança pelo conhecimento teórico. É fruto de um coração cheio de fome e sede do Pai. Viver desta forma é o desejo de Deus. E é o estágio. Nós estamos no estágio, nesse processo que todos nós devemos alcançar. Mas você já reparou? A gente está falando de 2026 anos, de um início. 2026 não, vamos botar 2000, né? Porque a igreja deve ter sido fundada lá 33 anos, né? Vamos botar 2000 anos que Atos dos Apóstolos foi inaugurado. A gente está assim, ó, olhando para trás. A gente está clamando pelo Pentecostes que já veio, Atos 2, e a gente canta: derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder. O poder já foi derramado 2000 anos, o poder está dentro de você como igreja. O que você precisa fazer? Deixar sair esse poder que está aí dentro de você. E a gente fica olhando para trás. E olha só que paradoxo. Paulo fala para a gente o quê? Esquecendo das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Se eu sou um ser que estou amadurecendo, e a Bíblia me conta o que aconteceu lá no início, eu estou 2000 anos à frente desse início, você também. E como nós estamos nesse processo? O que nos aguarda na frente? O céu, a vida eterna. Você e eu já somos eternos. Nós não somos daqui. Eu não sou daqui. Para casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele estarei. O que me espera é novos céus, é nova terra. E eu tenho uma missão, você também tem uma missão. Qual é a nossa missão, Marcos? Continuar dizendo: Jesus Cristo é o caminho, Jesus Cristo é a verdade, Jesus Cristo é a vida. Pintou um enfermo, impor as mãos sobre ele, profetizar em nome de Jesus, e ele será curado. Alguém aceitou Jesus: vem cá, meu filho. Paf! Velha criatura foi-se embora. Nasceu uma nova criatura para viver agora em novidade de vida. Isso é a missão do batismo. É você sair daquela água ali, ó, e esquecer o seu passado. A velha natureza está, Romanos 6, morta. Pelo menos deveria. Mas a Bíblia diz que ela deve estar morta em você. Mas ela só estará morta em você se você viver a realidade daquilo que você é. Porque o Evangelho, diz o apóstolo Paulo, ele nos constrange, gente. O Evangelho tem uma forma. Você pode dizer isso comigo? O Evangelho tem uma forma. E eu e você entramos dentro dessa forma. Nós não mudamos a forma. É o que muitos estão querendo fazer com o Evangelho: mudar a forma, mudar a Bíblia, mudar os princípios. Mas o Evangelho é imutável. Eu edificarei minha igreja
e as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. Não importa o século que Jesus vai voltar, a igreja será arrebatada. A igreja ouvirá do seu Pai: esse lugar é seu. A igreja é olhar para frente, meu irmão, mas a igreja será arrebatada. Lembra, a gente canta isso. Num piscar de acontecerá. Você é a igreja? Nossos olhos têm que estar focados ali. Mas e as coisas daqui, Marcos? Jesus já disse lá na antiga aliança, Mateus 5, 6 e 7, lição de casa, para a gente fechar agora. Por que ficais olhando para cá, para lá, para cá, para cá? Por que você está ansioso? Olhe para as árvores, olhe para os pássaros. Não é o que Jesus nos manda fazer? Olhe para Salomão. Nem Salomão, o homem mais rico do mundo, gente, nem Salomão, você pode dizer isso? Nem Salomão. E aí Jesus diz: eu cuidarei de vocês, meus filhos. Beleza? Você pode ler aqui comigo? E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Próximo. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? É uma pergunta para você pensar. Próximo. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos? Outra pergunta. Próximo. Porque todas essas, diga comigo, todas estas coisas os gentios procuram. Alto lá. Você agora é gentil ou é igreja? Você era gentil. Os gentios procuram tudo isso. De certo, vosso Pai, diga: eu tenho um Pai celestial, bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Próximo. Volta esse versículo, porque ele é uma chave que eu quero dar para você aqui hoje. Fala de uma ação. Isso. Quem busca? Quem busca? Quem busca? Você, eu. Você pode ler de novo? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Para aí, interpretação, degustação. É um camarão que você está comendo, camarão com aquele molho gostoso, com a pimenta. É um bobó de camarão, não sei o que você gosta, eu gosto de bobó de camarão, né? É um bobó de camarão, é uma peixada lá, uma caçarola, né? Mas e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas são essas? Que todas são essas?
Interpretação de texto. Texto sem contexto é pretexto. Você precisa interpretar o que está atrás. E o que está atrás foi tudo que Jesus ensinou para aquela multidão que você viu lá no The Chosen. O último agora, menino, isso. Não, outro, isso. Olha, isso aqui é forte, hein? Outra chave. Não. Shhh. Vamos de novo? Você tem que se preocupar com o dia agora. Por isso que Hebreus diz: se ouvirdes a voz do Espírito Santo, agora, não endureçais o vosso coração, como em Meribá. Olha, está falando do passado. Show? Show? Fiquei sabendo que isso é uma linguagem lá do Nordeste. Show, né? Show? Então agora é você sair daqui. Chegou em casa, impõe as mãos. Se tinha enfermidade, ore. Imporão as mãos. Declarar: Marcos, mas ainda tem algumas pendências aqui na minha vida. Se você está dizendo para mim que você tem pendências, aleluia. Porque quem disse para você que você tem pendências? Quem disse? Quem disse? Quem disse? Ouvi longe ali. Quem disse? O Espírito Santo. Então o Espírito Santo, Ele é aquele que me corrige, Ele é aquele que ajusta a gente à forma do Evangelho. E o que eu tenho que fazer, Marco? Vou me descabelar agora? Meu Deus, não vai, calma. Basta cada dia o seu mal. Agora o que você precisa fazer? Resolver. Resolver. E olha, parece que é impossível, né? Quem bota a impossibilidade na nossa cabeça, sabe quem é? É aquele que quer nos acusar, porque ele sempre vai usar isso como moeda de troca contra você, para dizer para você: ó, você tem uma pendência comigo. Mas se você não tem pendência nenhuma, você diz para ele o seguinte: tu vens a mim com espada e com vara-paus, mas eu vou contra você, no nome do Senhor dos Exércitos. Arreda-te de mim, Satanás. São escolhas, é um processo. E eu não sei o que você precisa acertar, mas olha, gente, a gente está no início do mês. Eu quero chegar no final de 2026 um cristão melhor, um homem melhor, um marido melhor, um pastor melhor. Agora o que a gente precisa fazer? Tomarmos atitudes que nos projetarão a um novo patamar. E aí Paulo fala: aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que furtava, não furta mais. Aquele que mentia, não mente mais. Aquele que adulterava, não adultera mais. Aquele que fornicava, não fornica mais. Aquele que fofocava, não fofoca mais. Aquele que era intransigente, é obediente. Deus está preocupado com isso, Marcos? Para você amadurecer, sim. Para eu amadurecer, sim. Cristianismo é mudança de vida, metanoia.
A Nova Vida, ela não faz nenhuma objeção, e eu amo a igreja por isso. Agora nessa, venha. Depois que você vem, o Espírito Santo, ele começa falando com você. O que você tem que fazer para se alinhar à forma? Se constranger, mudar de vida, mudar de hábito, mudar de atitudes. Ah, Marco, mas eu sou tentado. Você, eu e todo mundo. Mas tentado não ceda. Ceder é que é pecar. Então eu não tenho que dar vazão. Você acha que o diabo não fica quando eu abro o e-mail? Clica aqui, clica aqui, clica aqui. Eu falo para ele: sai daqui, sai daqui, sai daqui. Vou no xizinho lá e creu, manda o xizinho embora. Eu não sei o que vem ali. Pode ser um vírus, pode ser uma tentação, pode ser alguma coisa. Não me é pertinente, então não me interessa. Você pode ficar de pé. Existe uma canção que o Diante do Trono cantou: existe um rio, Senhor, e esse rio está correndo aqui nesse lugar, para lavar você, para limpar você, para tratar da sua vida. Agora a água está aí. Se você mergulhar, você vai sair daqui limpo. Você pode erguer as suas mãos. Mateuzinho, me dá o tom aí, por favor, filho. Esse aí. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. A água que é Jesus. Águas que correm do trono, águas que curam. Não importa como você estava, o que importa é agora, é hoje, é nesse momento. E ele está passando por onde o rio passar, tudo vai transformar. Depende de você, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está neste lugar. Esse rio é Jesus. Erga suas mãos aí. Se você precisa de alguma limpeza para você amadurecer, se alguma coisa te prende, você não consegue se libertar, toque no manto de Jesus, diga para Ele o que é. Eu não quero saber, eu não posso resolver as suas crises, mas eu quero que você viva o cristianismo genuíno. Eu quero que você viva a realidade da nova criação. Eu quero que você saia daqui entendendo qual é a sua missão como filho amado do Pai. Então toque, então grite, então toque na orla dele e seja curado. Diga para ele qual é o teu calcanhar de Aquiles. Diga para ele aonde você precisa derramar-se sobre ele e o bálsamo de Gileade entrar nessa ferida e limpar-te por completo. Quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir
Mais uma vez, diga isso para Ele: quero beber. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de água viva. Coloca a mão no teu coração. Se você fez essa oração de confissão, de libertação, eu quero dizer para você: você está limpo. Você pode declarar com a sua boca: eu estou limpo. Toda a sujeira dos meus pés foi lavada pelo nome poderoso e pela ação total de Jesus na minha vida. Agora eu saio daqui limpo, lavado, encharcado no sangue. Nenhuma acusação a mais sobre a minha vida. Eu viverei os sonhos de Deus. Eu serei a boca profética de Deus. Eu serei o que Ele me chamou para ser. Deus te habilita nesta manhã. Deus te capacita. Deus te enche. Mas Marcos, ainda tem pendência. Ok, tem pendência? Você vai resolver. Ok? Pendência é para ser resolvida. E você fazendo isso, você vai mudar de fase. Você vai amadurecer. Você vai ver a sua vida decolando. Você não vai ficar mais preocupado com inflação, com o governo que entra, com o governo que sai, porque o governo que rege a tua vida é o governo do céu. Erga suas mãos assim. Senhor, eu recebo essa palavra. Repita comigo. Eu levo ela para o meu espírito. Me ajuda, Senhor, para cumpri-la, em o nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, suas ricas consolações te acompanhem para uma vida, uma semana extraordinária, pelo poder do nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus. Vá com Deus. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.